Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus abençoe ricamente a tua vida, a vida dos teus familiares e amigos. Hoje o Salmo da Missa diz que bem-aventurados são aqueles que foram convidados a participar do banquete das núpcias do Cordeiro. Ou seja, aquele e aquela que é convidado por Deus, nosso Senhor, e coloca em primeiro lugar Deus, que ama a Deus sobre todas as coisas, que procura na sua vida do dia a dia louvar a Deus, bendizer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Deus é tudo. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então, feliz é aquele e aquela que é convidado a participar deste banquete. E quando se fala de banquete aqui, se fala também da Eucaristia. Feliz é aquele e aquela que participa do banquete eucarístico. Aquele e aquela que se alimenta da palavra de Deus, se alimenta do corpo e do sangue de Cristo. A missa que é o mandato por excelência de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que quis cear com seus apóstolos e ali instituiu a Eucaristia, ou seja, ele quis ficar presente no nosso meio. Não é uma representação, não é um sinal, mas é ele próprio, corpo, alma e divindade, na totalidade. Por isso que nós adoramos a Eucaristia, porque a Eucaristia é a presença real de Cristo em um pequeno pão, que é o grande mistério da fé. E ele diz, todas as vezes que vocês se encontrarem, façam isto em minha memória. Por isso que todas as vezes nós, os cristãos católicos, nos reunimos para celebrar a Eucaristia. E a Eucaristia é o centro da nossa caminhada. Tudo começa e termina com a Eucaristia. Por isso que, na minha prática pastoral, eu não admito e nunca admiti em paróquias por onde eu passo que aqueles que foram batizados, os cristãos e as cristãs batizados, sejam sepultados sem ter a missa de corpo presente. Porque a pessoa entra na igreja pelo sacramento e também deve se despedir da igreja pelo sacramento. A Santa Missa, o sufrágio, não que a missa seja daquela pessoa, a missa sempre será de nosso Senhor Jesus Cristo. A missa sempre será de nosso Senhor Jesus Cristo, mas oferecida em intenção daquela pessoa, intenção daquele e daquela que já foi para o Pai. Porque aquele e aquela que morre por si não pode fazer nada. São aqueles e aquelas que ficaram que devem rezar por aqueles que já se foram. Então, somos convidados a este grande banquete da Eucaristia. Por isso que o domingo é dia por excelência do Senhor. O domingo não é dia de passeio, não é dia disto, não é dia de futebol. Pode ter, sim, mas em primeiro lugar o convite à Eucaristia. Por isso que eu sempre digo, um cristão batizado, uma cristã batizada, que no domingo, por qualquer brincadeirinha, falta a missa, ele incorre em uma falta grave. Uma falta de respeito e de amor por aquele que deve ser o centro da nossa vida. Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar, Deus como base e como rocha da nossa vida. Deus tem que estar em primeiro lugar. Por isso que o domingo é dia de missa, é dia do Senhor, é dia de prestar a Ele um louvor agradável. E o louvor agradável a Ele é o que Ele mandou. Fazer isto em minha memória. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isto em minha memória. Ou seja, celebre a missa, Eucaristia. Por isso o nome missa significa missão, mandato. Às vezes alguém pergunta a você, o que é a missa? Não sei. A missa quer dizer mandato. É aquela última ceia celebrada por Cristo, na qual ele diz, isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazer isto em minha memória. Então nós nos reunimos para celebrar este mandato e esta missão de Jesus até que nós nos encontremos novamente com Ele. Por isso a importância da missa. A missa é a base,
é o ponto mais alto da fé cristã. É ali que nós nos alimentamos. Primeira parte da missa, palavra de Deus. Segunda parte, Eucaristia. Duas partes a missa tem inseparáveis. Aí alguém poderá perguntar: Padre Carol, qual o horário melhor para chegar na igreja? No início da missa, padre, não. Chegue meia hora antes. Se você tem muitos afazeres, chegue 15 minutos antes. Para quê, padre? Não é para conversar dentro da igreja. Porque muitas vezes a pessoa fica a conversar, atrapalhar o outro que quer rezar. Quando você entrar na igreja, silencie a boca, abra o coração e a mente a Deus. Se una a Deus em oração. Faça sua oração àquele que é tudo, àquele que é a nossa vida. Se prepare para a missa. Então a missa tem a palavra, Deus que nos fala e depois Deus que se entrega no pão e no vinho, que após a consagração já não é pão nem vinho, é corpo e sangue do Senhor. Feliz é aquele e aquela que é convidado ao banquete do Cordeiro. Padre, quantas vezes eu tenho que participar da missa no domingo? Quantas vezes o teu coração desejar? Quantas vezes o teu coração desejar? Eu lembro da minha mãe, se tivesse 3, 4 missas no dia na cidade, ela ia todas 4, para se santificar cada vez mais. Aí está o desejo e o dever de cada cristão, procurar se santificar no sangue do Cordeiro, na núpcia do Cordeiro, que é o sacrifício maior. O sacrifício, ele que deu a vida e continua a dar a vida de forma incruenta por todos nós na Santa Missa. Então, meu irmão, minha irmã, nunca percam a Santa Missa. Ah, mas é uma vez só que eu tenho que ir. Vá quantas vezes o seu coração determinar. Se no domingo você tiver tempo de ir a duas, vá a 2. Se durante a semana você puder ir todos os dias, vá. O domingo é porque muitas vezes nós trabalhamos a semana inteira e só temos o domingo. O domingo é o dia por excelência da ressurreição. Mas todo dia é dia de missa. Todo dia é dia de missa. Há um único dia no ano que nós não temos a Sagrada Eucaristia, que é a Sexta-feira Santa. Único dia. Mas durante todo o ano, cada dia, a Santa Missa. Na sua paróquia, eu creio que você tenha. Aí no seu bairro você tenha uma igreja. Então procure ver, procure participar, porque cristão de verdade é aquele que está unido a Cristo, que está unido na palavra e na Eucaristia. Não existe uma fé cristã sem missa. Há um cristão que produz frutos sem missa. Não existe. Então caminhe na graça de Deus. Feliz você, feliz eu, que somos convidados e convidadas ao banquete do Cordeiro, a participar na totalidade do corpo e do sangue de Cristo. O corpo de Cristo e o sangue de Cristo não é um prêmio para quem é bom, mas é a força, é o próprio Deus em nós para que nós sejamos cada vez mais dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos santifique, que Ele nos dê toda a graça e toda a bênção. Nossa Senhora Aparecida nos cubra com o seu manto de bênção e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Felizes somos nós, os convidados ao banquete do Cordeiro.